Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Espaço Parlamentar, que hoje recebe a vereadora Patrícia Giuliani, líder do prefeito. Patrícia, nós estávamos conversando a respeito da pandemia, dos atos do governo, do executivo, da sua mediação entre Câmara e Prefeitura, essa dificuldade de conversa. E agora vamos entrar um pouco mais na parte de vereadora, do ato de verear mesmo pela nossa cidade. Como que você tem visto as unidades de saúde da cidade? Tenho certeza que você está acompanhando todo esse processo, não só da questão das UBS, como também daquelas um pouco mais pontuais em relação ao número de confirmados, ao número de mortes. Como você está fazendo, está enxergando isso, Patrícia? Eu acho que nós tivemos muita boa sorte, vou dizer assim, uma boa sorte realmente, e uma boa sorte acompanhada de profissionalismo, porque eu me lembro desde o início, quando começou a questão da pandemia, né, bem no início, todo um estudo que foi feito com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Governo, sobre essa curva, que momento nós chegaríamos numa curva, e que era este momento que nós estamos hoje, o finalzinho de maio, mais para esse começo de junho. Então isso foi previsto lá, foi avaliado. Por quê? Porque uma avaliação séria, Márcio, quando você se compromete com dados, com diagnóstico, quando você tem números para palpar você, para te pontuar, na verdade, o que faz? Faz com que você tenha algumas ações mensais para que quando chegar, para culminar naquele pico, estejamos preparados. Então, o que foi essa ação? Foi a ação de você já no início ter diminuído os serviços e as escolas para um impacto menor, né? O isolamento, ainda que tenha vindo do governador, o prefeito teve que ser muito pontual já no isolamento para garantir. Por quê? Por que foi importante o isolamento? Quando você isola a população, você tem tempo hábil de preparar a questão da saúde, porque as pessoas estão menos na rua, tem menos infectados. Lembra que a gente ficou numa margem 8, 10 por um bom período, né? Enquanto isso, o que estava sendo feito? Estava sendo feita a unidade de retaguarda, estava sendo preparado a UPA com os ventiladores, com os apoios, estava sendo preparado a UPA do Meia Lua para receber as crianças, a Câmara que liberou os carros daqui para irem lá fazer suporte. A vacinação da influenza foi uma das melhores campanhas, melhores ações da Secretaria de Saúde, que a gente tem que parabenizar. Atenderam todos os idosos em domicílio, então foi uma ação pontual, assertiva da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. Então foi feito todo este cuidado para que quando essa curva subisse, porque é inerente, as pessoas com o contato vão aumentando. Hoje nós estamos mais de 330 casos já, nós estávamos falando de 7, 8, 20, 40, daqui a pouco nós estamos com 300 e mais 300 ainda em investigação. Então hoje, o que me deixa mais tranquila? Não menos preocupada, mas mais tranquila é que nós chegamos no pico onde a gente está com 300 pessoas, mas a gente está com uma unidade pronta, estamos com todos os serviços ofertados, foi feito um trabalho grande com os hospitais privados também, e é todo um acompanhamento e direcionamento, né? Como a gente fala em pandemia, é importante que a população tenha ciência de que ninguém nunca viveu uma pandemia, né? O prefeito Isaías também nunca viveu uma pandemia, eu não vivi, você não viveu, quem está em casa não vivenciou isso. Então, a gente tem que ter um cuidado com o nível de cobrança que a gente tem, o nível de exigência que a gente tem, porque está todo mundo tentando fazer o seu melhor, né? Para salvar vidas. Então, veja que o objetivo, ainda que a gente esteja fazendo muitas obras, teve a questão do CAF, que atrasou um pouco, né, esse empréstimo, e não o empréstimo, mas a própria liberação do Ministério Público, né, que pontuou muitas ações, mas algumas obras estão sendo executadas, mas a saúde é a prioridade, né? A Câmara também fez o retorno, né, das emendas impositivas para o Covid. Então eu acho que é uma atuação pontual, assertiva, com respeito, com profissionalismo e com muito cuidado. Eu sinto que a gente não tem como avaliar como vai ser o final dessa pandemia, quais serão os resultados. A gente já perdeu muita gente e uma pessoa é extremamente significativa, né? É a família de alguém, merece muito respeito. Nós temos um número baixo de óbitos, mas ainda que a gente tenha um número maior, eu tenho certeza que o que foi possível ser feito, foi feito. Não vai ser, nada vai ser por negligência aqui. Patrícia, você que está no contato mesmo com a população quando sai às ruas, como que você tem observado o comportamento da população em relação a isso? Você acredita que está se levando a sério o quanto deveria estar? Ou você acha que o jacareense ainda está um pouco confuso, ainda está um pouco hesitando durante essa questão, Patrícia?
Eu não acho que seja o jacareense, não. Eu acho que a população em geral, devido às suas proporções municipais, há uma grande dificuldade das pessoas entenderem e conseguirem se permanecer em isolamento. Há uma grande confusão do entendimento. Como houve a flexibilização, as pessoas entenderam que a vida está quase que voltando ao normal. E não foi esse sentido. A flexibilização ela vem para atender algumas outras demandas de ordem econômicas que são importantes, de oferta de serviços, mas ainda assim você precisa ter cuidados. Eu vejo hoje que o prefeito investiu muito em artistas, de uma forma, juntando a cultura, né? Com artistas que pudessem estar informando, conscientização. O prefeito tem sinalizado muito que ele não desiste da conscientização. Então ele faz vídeo, ele pede para os vereadores, ele pede para os secretários. Gente, por favor, fala para as pessoas ficarem em casa, para saírem o menos possível. Ele reitera isso o tempo inteiro. Porque se as pessoas não entenderem isso, daqui a pouco vai ter que fechar tudo de novo, porque nós vamos morrer se a gente não fizer isso. Eu vejo que a gente investe bastante em comunicação, tanto os vereadores com as nossas famílias e o executivo, mas eu infelizmente acho que, se a gente for falar agora de Jacareí, eu tenho visto muito na cidade, as pessoas sem máscara, indo para comprar, teve algumas entrevistas, comprar uma panela, comprar uma cortina, não é o momento disso, né? Mas isso vem de encontro com uma certa ansiedade, com uma angústia, são vários comportamentos embutidos nisso, Márcia. A gente também não pode julgar esse cidadão que sai de casa e que não entendeu esse isolamento, porque isso está muito inerente às suas questões pessoais, do quanto você tolera ficar na sua casa, do quanto que está insuportável, do quanto que você já não você precisa respirar. Então, precisa haver um controle emocional, um equilíbrio emocional para você manter. A minha mãe, por exemplo, faz 60 dias que não sai de casa, né? Disciplinada. Disciplinada. Ela escapou umas 2 vezes para ir na casa de uma tia ou outra, mas com máscara, com álcool gel, enfim. Mas assim, a maior parte da população, alguns estão levando à risca, mas outros não. Mas eu não consigo julgar, mas eu quero aproveitar este momento que a gente está aqui, pode falar com a população, né, pela TV, de que as pessoas continuem só saindo para o que for essencial, né? O que não for essencial, a gente precisa preservar esse tempo. Nós estamos no maior pico da cidade, do pico da doença na cidade. Nós estamos chegando no que a gente acha que é o maior e mais alto pico de Jacareí, que é junho, entende? Nós entendemos que esses 300 vão evoluir mais. Então, é importante que a pessoa fique em casa. E eu já queria aproveitar, emendando nessa mesma questão, Patrícia, a questão dessa flexibilização mesmo que a gente estava comentando, no começo, nesse início desse todo programa, no início não, já numa caminhada, você foi autora de um dos projetos, juntamente com outros vereadores, a respeito do início do uso da máscara, da obrigação de sanitilizantes, enfim, toda aquela coisa que hoje já acontece por vias de decreto do Executivo Municipal. E eu gostaria que você explicasse essa situação para a gente. A Câmara tentou, ao meu ver, a Câmara tentou dar o início, dar o start em relação a isso, por ser um poder mais representativo do que o próprio Executivo, acabou não dando certo por questões políticas e o prefeito acabou fazendo por via de decreto. Deu certo? Está dando certo em relação a isso? Eu me sinto confortável, de novo, eu falo para você, por conta dessa parceria com o prefeito, eu acho que no momento em que a gente colocou o projeto, e o projeto não foi aprovado aqui, ele entendeu e basicamente o decreto dele é baseado no nosso projeto, né? Então, assim, ele viu a importância, sabia da importância, nós não tínhamos tempo. O que acontece conosco? Assim, a gente até poderia, porque a sessão foi adiada. Então, nós teríamos mais uma semana para discutir o processo. Eu sou profissional de saúde, então, assim, para mim a prevenção sempre é a primeira solução, e além de ser profissional de saúde, eu sou da área da reabilitação. Então, eu estou acostumada ao trabalho preventivo para diminuir lesão. Então, isso é o mote da minha vida. Então, eu sempre vou tentar prevenir. Posso remediar, porque como fisioterapeuta eu recupero as pessoas, eu sei que dá para remediar, mas sempre vai ser o meu olhar. Nós fizemos um projeto que trouxe, tinha o objetivo de trazer essa prevenção para a população, do que a gente iria enfrentar. Porém, o que acontece? Dentro de toda uma questão política, de todo o entendimento, o conhecimento dos vereadores, eles tiveram muitos questionamentos e optaram por adiar o projeto. Então, eu não os julgo por isso, acho que realmente para aprovar as pessoas têm que estar seguras, né? Havia tempo e havia condições de discussão, mas nós não tínhamos tempo. Então,
Eu também preferi que o prefeito fizesse um decreto mais rápido, porque esperar mais 15 dias ou uma semana para colocar um projeto que ainda poderia ser que não fosse aceito. Quem está pagando o preço? A população, porque estaria sem máscara, porque o supermercado estaria sem álcool, porque os carrinhos não seriam limpos, entende? Então, é isso que eu falo para você do que é o olhar do vereador, que é para isso que a gente está aqui. Eu não estou aqui para ser reeleita, para fazer do meu mandato o melhor mandato para ser reeleita. Se eu for reeleita, é pelo trabalho que eu fiz, mas eu não faço um trabalho para ser reeleita, entende? Eu entrego o meu serviço, eu tento honrar com o meu trabalho aquilo que as pessoas confiaram em mim. Agora, se o processo de reeleição é um segundo momento, é mérito. As pessoas precisam entender que você estar aqui, ocupar como representante do povo, é mérito. As pessoas acreditaram que você podia representá-las. Elas têm direito de se decepcionarem com você ou acreditarem em você. Mas hoje, eu vejo que o mais importante, principalmente essa questão da máscara, quando eu vejo no estabelecimento que eu entro, eu fico muito feliz. Quando eu vou ao supermercado e eu vejo as pessoas limpando o álcool, meu carrinho, então eu falo, puxa, fui eu que contribuí com isso, não foi o meu projeto que aprovou. Mas o prefeito ouviu a gente e o que importa é isso. Funcionou. Exatamente. Aproveitando sobre essa questão da prevenção que você bateu muito, Patrícia, o hospital de retaguarda é mais ou menos isso? Uma prevenção? Afinal de contas, nós não temos aquela situação de metrópoles, de cidades grandes em que leitos estão superlotados. É mais ou menos nesse sentido que o prefeito trabalha? É uma prevenção e com muita responsabilidade. Isso eu acho que é mais prevenção, é responsabilidade, entende? Porque eu estive no hospital, né, na unidade de retaguarda, a gente falando um pouquinho, que foi a primeira quando você perguntou sobre as UBSs, além de eu estar acompanhando todo o processo, muitas foram reformadas, muito bacana, Márcio, eu tive em várias, lá do Esperança, o pessoal ali do Paraíso também, aqui perto do Campo Grande, eu fui nas unidades e assim, melhorou a qualidade do serviço, essa parte estrutural física também, os equipamentos. Então, além da questão do Covid, muitas coisas só aconteceram na saúde, viu? A gente tem divulgado bastante, mas muito interessante. Então, hoje, o que eu vejo quando a gente fala da unidade de retaguarda, eu estive lá, agora está pronto, né? E no dia que nós estivemos lá com o prefeito, já tinham 2 pessoas que iam entrar. Antes a gente inaugurou o processo, mas já havia 2 pessoas para entrar. Então, assim, é uma atitude de responsabilidade. É igual o convênio médico que você paga e você prefere que você não use, entende? Você gasta todo mês com aquilo, com o seguro do seu carro, mas você está investindo num cuidado, numa prevenção. Acho que o prefeito foi muito pontual, ele está com muita qualidade e é uma segurança. Hoje, não só como vereadora e como profissional de saúde, eu me sinto segura como munícipe. Se eu tiver essa doença, se infelizmente eu for infectada ou qualquer pessoa próxima a mim, eu sei que a minha cidade, ela pode me dar retaguarda, entendeu? Isso já acho que é o que deixa a gente mais seguro. Então, nesse sentido, Jacareí, Patrícia, podemos dizer que está resguardado em relação a isso, né? Nós tivemos a entrega de respiradores recentemente por 2 vezes, inclusive por empresas distintas. Temos também essa, vamos colocar entre aspas, essa gordura em relação aos leitos que estão disponíveis para aqueles que estão doentes. No caso do pico se estender, continuar para julho, agosto, pode ser que Jacareí consiga lidar um pouco melhor com essa situação. Eu acho que eu não consigo te dar essa segurança, entende? Porque eu acho que nenhum de nós vai ter essa segurança. Isso depende de quantas pessoas ficarem nas suas casas. Não depende do prefeito, não depende da Secretaria de Saúde ou de qualquer ação responsável que a gente faça. A responsabilidade está em quem ficar em casa. Porque ainda que você tenha feito todo um aparato, que você tenha se preparado para uma guerra, essa guerra pode evoluir, mas a gente não tem o controle disso, entende? Então, assim, o que eu vejo hoje? Num plano B, você tem os hospitais regionais de retaguarda, então isso também já está pensado. Então, se uma vez houver uma superlotação, a gente tem outras esferas para continuar. Eu digo de forma segura que Jacareí se preparou para uma guerra. Agora, se as pessoas não se cuidar em casa, não vai ter. Essa guerra pode trazer outros desfechos negativos. Mas de uma forma linear, prática, eu acho que nós estamos bem. Se a gente continuar, as pessoas em casa, e continuar com o serviço que a gente tem, a gente vai passar bem por essa fase. Perfeito. Patrícia, vamos falar um pouco agora a respeito da verba que está sendo utilizada no CAF, né, que é o dinheiro que está sendo usado para diversas obras distintas, entre elas a principal obra da Terceira Ponte. Você acabou de dizer agora há pouco que está a par de praticamente todas as obras que estão acontecendo na cidade e não são poucas, são muitas, Patrícia. Vamos centralizar um pouco na questão da Terceira Ponte.
Como é que está? A que passo está? Tem prazo? E você entende que de fato vai fazer uma diferença no trânsito da cidade, Patrícia? Eu acho que é um conjunto de obras. A gente fala muito da terceira ponte como um projeto muito individual. Hoje o que me faz estar neste momento, em junho de 2020, tendo esse momento de entrevista com você, poder falar isso para a população, é porque desde que nós assumimos o governo, e como eu estava no governo, foi um trabalho incansável do prefeito para honrar o plano de governo dele, né? O nosso plano de governo. E a gente teve muitas dificuldades, muitas interfaces com o Ministério Público e com o Judiciário, muitas coisas que realmente atrasaram demais as obras. Então, é importante a gente esclarecer hoje de que esse canal de TV é importante para que a população visualize de que isso poderia ter acontecido muito antes. As coisas estavam preparadas para o ano passado, a gente terminaria esses 4 mandatos com algumas coisas concluídas, né? Essa obra, especificamente falando da ponte, ela inicia-se a partir de agora, já iniciou todo o trabalho, só que ela realmente só vai ser concluída em 2021, então, e não faz parte só, é um grande anel viário, né? Recentemente o prefeito soltou o vídeo, acho que uns 2 dias atrás, que a gente replicou, falando sobre toda essa extensão do anel viário. Ela vai demorar, realmente vai exceder 2021 para que tudo fique pronto. Mas a população tendo compreensão de que os projetos estão avançando, né? A duplicação da Castelo Branco, a da Avilino, seguindo também junto com Meia Lua, tive lá o recapeamento. Uma coisa importante que foi o recapeamento do Lagoa Azul, chegando ali no Lagoa Azul. Porque, Márcia, o prefeito, eu acho que ele tem que, quando assume essa cadeira de prefeito, ele tem que olhar para as situações mais vulneráveis, são em relação tocantes à política pública, né? Ele tem que chegar ali, mas ele tem que olhar o grosso do que movimenta todo mundo, o que movimenta a cidade. E eu acho que ele foi assertivo no start das obras do anel viário, mas ele cuidou também do Jardim do Marquês, que era algo que tinha muito tempo as famílias precisando do asfalto que chegasse, porque muda a vida das pessoas, né? O fato de você morar num bairro que tem asfalto, as pessoas pensam que é uma coisa simples, mas isso até é problema respiratório. Se você imagina que você está num bairro onde você tem aquele barro vermelho, onde você sai para trabalhar e suja o seu sapato, você não consegue chegar no seu serviço com trabalho com o sapato limpo, você não consegue, você vai trabalhar com o sol, aquela poeira que levanta, traz problema respiratório para você, para as crianças, o trânsito, o lixo, a infecção. Então, uma série de coisas que você fica com esse esgoto aberto, são muitas ações que acontecem vinculadas ao asfalto. E eu acho que o fato dele ter ido para o Jardim do Marquês, para o Lagoa Azul, ter feito finalizado o Paraíso, muitas outras ações, fez com que a gente pudesse ter clareza do que são as obras grandes, beneficiar todo o grupo, e o que são as obras pequenas. Eu estou muito contente, gostaria muito que tivesse sido antes, acho que o prefeito também, isso é muito claro para ele, você vê nas conversas com ele de que ele gostaria muito de estar entregando essas obras, mas que ele entende que a gente vai conseguir concluir o governo, primeiro esses 4 anos, com todos os caminhamentos. Legal, Patrícia, gostaria que você fizesse para a gente as suas considerações finais a respeito praticamente desses 7 meses de vereança, também desses últimos 3 anos como secretária, por que não? Faz um balanço para a gente como é que tem sido esse seu trabalho e faz principalmente alguma previsão, não que você seja obrigada, mas seria interessante que você colocasse para a gente como que você entende que estará Jacareí até o final do ano, Patrícia. Eu quero agradecer essa oportunidade primeiro, Márcio, aqui de poder conversar com a população e ter esse momento extenso mesmo, que eu pude falar de todas as ações que eu vivi. Acho que uma das coisas importantes que fazem parte da minha trajetória é direcionada à pessoa com deficiência e às entidades sociais. Foi quase 20 anos da minha vida em que eu atuei nessa área e a gente conseguiu evoluir o orçamento de 1.600.000 para 4 milhões. Então, durante a minha gestão na Secretaria de Assistência, nós conseguimos triplicar o valor destinado aos asilos, né? A gente fez um estudo, uma reconsideração, fiz uma grande parceria com todas as entidades assistenciais, desde as pessoas com deficiência, conseguimos ampliar o recurso, conseguimos transformar e ampliar a sala dos conselhos, que também, quando você chegava, cabia uma cadeira de rodas ou 2, hoje você tem um trânsito confortável, 2 salas amplas, ampliamos esse trabalho, fizemos um trabalho também voltado ao Atende Bem. Quando a gente chegou às pessoas com deficiência, elas eram atendidas no espaço da SAS, ainda vinculado a outro tipo de serviço próximo à sala dos conselhos. Mas a gente fez um trabalho, sempre foi o meu mote, de que as pessoas que têm deficiência, elas precisam ser inseridas
de um contexto normal, devem ser inseridas numa uma partícula daquele serviço. Então, o que nós fizemos? Nós mudamos, começamos com a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque é interessante colocar isso, mas a gente conseguiu transferir todo o serviço de transporte, que tinha algumas coisas que a gente conversou com a JTU, como era acessível esses serviços, muitas coisas de acessibilidade, a gente conversou com a JTU diretamente, fizemos um trabalho com a mobilidade urbana e a gente transferiu todo esse serviço para o atendimento. Então, todas as pessoas hoje, todo mundo é atendido no atendimento. Então, as pessoas com deficiência não precisavam ser atendidas em outro lugar. Elas tinham que ser adaptado o lugar para elas. E nós fizemos um treinamento, a Secretaria de Assistência Social treinou os atendentes do Atendibem para atender essas pessoas, colocamos o serviço lá. Já existia uma faixa direcionada da pessoa com deficiência do idoso numa rampa na lateral, que o deficiente podia entrar. Qual foi a minha grande visão? E é assim que eu penso, Márcio. Eu entro pela frente, você entra pela frente. Todo mundo entra pela rampa principal. Então, não é óbvio que é muito melhor a gente ter uma rampa de acesso na lateral para que as pessoas possam chegar, isso é o mais importante. Mas qual é o mais digno? É que eu e você e eles, a gente entra pelo mesmo lugar. Então, nós mudamos a rampa, atuamos a rampa da entrada do Atendibem, mudamos as faixas, as intermediárias de estacionamento, para quê? Para que a pessoa estacione na frente, ela desça a cadeira de roda dela e ela entre pela frente, entende? Então, assim, são coisas simples que você pode modificar, mas simbólicas, né? Simbólicas, mas que faz toda a diferença na vida de alguém, né? Que é como eu e você. E eu sempre digo isso. A gente não trabalha e não luta para as pessoas com deficiência. Nós trabalhamos para quem tiver algum tipo de limitação, porque eu e você, nós estamos sujeitos a isso a qualquer minuto. Se essa lâmpada cair na nossa cabeça enquanto a gente estiver conversando e a gente tiver uma lesão craniana, nós podemos ser usuários de cadeira de rodas a partir de amanhã. Não tem o que me limita, o que me difere eu e você do outro. Então, nós precisamos entender isso, que estamos todos sujeitos. Então, a cidade tem que ser acessível. Então, eu fiquei muito feliz com o trabalho. Inauguramos o Centro Pop, o CREAS 2 unidade, a nova Casa de Passagem. Ampliei os serviços de 600 pessoas dos idosos na Casa Viva Vida para 1.400 pessoas. Duplicamos esse serviço. Serviço de convivência de 600 a 1.200 pessoas, de 300 a 600 pessoas usando, 600 famílias usando esse serviço. Ampliamos a quantidade de cesta básica, o recurso, quando eu cheguei, nós entregávamos 5.100 cestas básicas. Eu deixei a secretaria entregando 10.800 cestas básicas, né? Não é algo que a gente comemora? Não é, porque quanto mais oferta a gente dá, é porque mais a gente precisa. Mas você ter a dignidade de garantia é extremamente importante. A gente conseguia 5.000 só e consegui deixar a secretaria com 10.800. Então, eu me sinto muito feliz com a oportunidade do que eu aprendi, do quanto eu pude dedicar da minha vida lá na secretaria. Retorno para esta casa, ainda que de ordem temporária, mas eu me apaixonei pela atividade legislativa, me sinto muito confortável. Tenho recebido muito o apoio dos meus eleitores que tinham ficado chateados e que estão muito felizes de eu ter retomado. Ouço muito nos lugares que eu ando que, ainda que eu esteja aqui há 7 meses, parece que eu estou aqui há muito mais tempo. Eu acho que eu acabei me apropriando de muita coisa e eu sempre sou muito grata às oportunidades. Eu acho que a gente está a serviço, né? Eu não estou a serviço do Isaías, do prefeito, não estou a serviço do meu partido político. A gente está a serviço de um Deus que nos criou e que nos colocou numa trajetória. Então, eu estou a serviço dele. Onde ele me colocar, os arranjos que ele fizer, eu vou tentar trabalhar da melhor forma possível. Bacana. Patrícia, eu gostaria de agradecer a você por essa primeiro e possivelmente o último desse ano Espaço Parlamentar, porque a gente vai entrar no período eleitoral, não poderemos mais gravar essas situações, mas deixo aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado por fazer parte do nosso programa. Muito obrigada e eu desejo que no finalzinho de dezembro a gente tenha com metade dessas obras já todas iniciadas num percurso grande para que a gente possa entregar uma Jacareí melhor para todos nós. Bacana, e obrigado você também por fazer parte do nosso programa. Esperamos que você tenha gostado do Espaço Parlamentar com a vereadora Patrícia Juliani. Continue aí com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.